Bom dia, pessoal. Espero que estejam todos bem. Estamos aqui para mais uma aula e vamos falar sobre as figuras de linguagem. Nosso novo conteúdo, certo? Referente ao módulo 2. As figuras de linguagem são recursos estilísticos muito utilizados nos textos literários, de modo que o enunciador pretende dar mais ênfase ao seu discurso, assim ele emprega as palavras no sentido conotativo, ou seja, no sentido figurado, em detrimento do sentido real atribuído à palavra, ou seja, o sentido denotativo. Então, não esqueçam dessas duas palavras. Conotativo seria o sentido figurado da palavra e o sentido denotativo é o real, certo? É o sentido real da palavra. Vamos falar um pouquinho sobre a personificação. Também chamada de prosopopeia, animismo, animização ou antropomorfismo. Lembrando que dentre essas quatro, prosopopeia é a que vocês vão encontrar com mais frequência, além de personificação. É uma figura de linguagem, mais precisamente uma figura de pensamento, muito utilizada em textos literários. Ela está diretamente relacionada com o significado das palavras e corresponde ao efeito de personificar, ou seja, dar vida aos seres inanimados. Como toda figura de linguagem, a personificação ou prosopopeia privilegia o aspecto conotativo, sentido figurado. Empresta ao texto subjetividade própria deste estilo e é considerada uma figura de pensamento, como vocês já viram, pelo fato de trabalhar com significados escondidos, ou seja, que estejam implícitos na expressão ou no vocábulo. É desta forma que, através dela, podemos dar vida a qualquer objeto ou animal, ou melhor dizendo, ela nos permite personificar seres inanimados e irracionais. Curiosidade. É sempre importante sabermos como a palavra ela se formou, ela foi originada, certo? Nós chamamos isso de etimologia. Então, a etimologia da palavra personificação deriva do verbo personificar, possui origem latina. Ela é formada pelos termos persona, que significa pessoa, face ou máscara, e o sufixo são, que denota ação. Ou seja, significa ao pé da letra uma pessoa mascarada. Isso acontece com a palavra prosopopeia, que é formada pelos termos prosopon, certo? Derivado do grego, que significa pessoa, face ou máscara, e poeio, que significa finge. Em outras palavras, traduzindo, seria a pessoa que finge. Para a gente entender a personificação na prática, vamos ler aqui o poema As Borboletas, de Vinícius de Moraes. Brancas, azuis, amarelas e pretas, brincam na luz as belas borboletas. Nessa primeira estrofe, nós percebemos a ação de brincar que está sendo atribuída às borboletas enquanto animais irracionais. Na segunda estrofe, borboletas brancas são alegres e francas. Então, a capacidade aí de possuírem alegria e franqueza. Também qualidades humanas atribuídas a seres irracionais. Na próxima estrofe, borboletas azuis gostam muito de luz. Então, nós vemos aí o gostar da luz. Também é uma qualidade, característica, na verdade, humana, atribuída às borboletas. Ok? Outros exemplos. Pelo caminho, nos deparamos com uma nevasca cruel. Então, a nevasca aí ela é considerada portadora de um sentimento, que é a crueldade. E o sol, encantado com sua beleza, sorria. Então, o sol se anima nestes versos. Ele se encanta com a beleza e ganha a capacidade de sorrir. As ondas beijavam a areia branca da praia. As ondas aí praticam a ação de beijar. O vento assobiava esta manhã em que o céu chorava. Então, tanto o vento quanto o céu, eles estão realizando ações, o vento, a ação de assobiar, e o céu, a de chorar. Então, ações que são atribuídas a seres animados e que eles estão realizando. As árvores pedem socorro.
As árvores aí estão pedindo socorro, né? A ação de pedir. Metáfora e comparação. Metáfora é a figura de linguagem em que se encontra uma comparação implícita, muito utilizada em textos poéticos. Ela pode tornar o discurso mais elegante. Então, pelo fato do recurso estilístico utilizado na metáfora estar associado ao significado das palavras, essa figura de linguagem ela é classificada como uma figura de palavra. Tá? Comparação ou símile, que é também a outra forma de se chamar a figura de linguagem, né? A comparação. Ela é determinada por meio da relação de similaridade, ou seja, pela comparação de dois termos ou ideias no enunciado. Geralmente, a comparação vem acompanhada de elementos comparativos, ou seja, são conectivos. Exemplo, com, como, tal qual, tal como, assim, então, quanto, parece e etc. Ela é determinada, é muito comum o emprego da comparação na linguagem informal e nos textos artísticos. Por exemplo, na música, na literatura e no teatro. Ambas as figuras de linguagem, elas são semelhantes, certo? Muitas vezes podem ser confundidas. Todavia, existe uma diferença essencial entre uma e outra, pois na metáfora fazemos analogia comparativa diretamente. Já na comparação, a análise é feita através dos conectivos. Tá? Como nós podemos ver mais em cima, a metáfora ela se encontra, nela nós podemos encontrar uma comparação implícita. Curiosidades aí, né? A etimologia da palavra metáfora vem do grego metáfora, que significa transferência, que por tabela vem de metaferen, que significa trocar de lugar. Já a comparação ela vem do latim comparare e é formada por com, que quer dizer junto, e parare, que significa fazer par, colocar lado a lado, para observar as diferenças. Exemplos de metáfora: metáfora nas publicidades, no cotidiano, em charges e nas tirinhas, como vocês podem observar. Exemplos de comparação. Então, nós também vamos ter comparação nas publicidades, nas tirinhas e aí nas músicas. Percebam que na comparação eu tenho o uso do como, delicado como uma pétala. O amor da gente é como um grão. O amor é como o motor do carro armando. Então percebam, essa é a diferença entre a metáfora e a comparação. Como nós vimos anteriormente, ou como ele diz aqui, ela é acompanhada de elementos comparativos. A metáfora ela já não possui esse acompanhamento, como vocês podem ver. Na tirinha, meu amor é uma caravana de rosas vagando num deserto invejável de paixão. No segundo quadrinho, é aí que se encontra a metáfora. O que foi isso, homem? Foi um candidato ficha suja que me abraçou. Ou seja, quando ele diz isso aí, ele está usando a metáfora, né? Está dizendo que o candidato ele é o quê? Um candidato corrupto. E o sujou quando o abraçou. A propaganda do Bombril, onde nós temos a Mona Lisa, quando diz que a roupa fica uma obra-prima. Então essa é a diferença entre a comparação e a metáfora. Para finalizar, vocês responderão o exercício aí do livro, das páginas 17 a 20. Vão entregar a atividade dia 13 até às 12h30. Vão encaminhar para o e-mail e as dúvidas no WhatsApp. Bom estudo a todos e até a próxima aula.